boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar continuidade ao nosso assunto de arquitetura de computadores. Praticamente estamos chegando na finalização. Hoje é a penúltima aula dessa nossa disciplina. A gente está prestes a encerrar. Eu vou logo pedindo, hoje durante a aula eu vou falar isso, vou falar de novo, mas eu vou pedindo para vocês que na aula da semana que vem vocês não percam, ela vai ser o encerramento e é nela que eu vou falar sobre os objetos, materiais, tudo aquilo que a gente deve utilizar durante uma manutenção, ou seja, ferramentas. E eu estou preparando um material para vocês. Nesse material eu vou trazer, estou enchendo ele com várias fotos, estou me baseando em cima de outros cursos já do Senac, pegando fotos, estou preparando um material bem robusto com a montagem completa de um computador. Não é possível que a gente fique presencialmente um próximo do outro e a gente faça essa montagem do computador. Isso não é possível nesse nosso método, nesse nosso modo de ensino. Então, preparei um material, estou preparando um material completo, todo cheinho, explicando passo a passo, como se você tivesse acabado de receber ali as partes todas separadas de um computador, gabinete, placa-mãe para um lado, processador para outro, como se faz toda a montagem de um computador, toda peça a peça. A gente vai ver as ferramentas que se usa nessa montagem, todas elas descritas, como vou fazer essa montagem, quais são as partes do computador necessárias. Depois de montar tudo, eu ainda vou explicar ainda como é o funcionamento inicial do computador, ou seja, ver a questão sobre como a placa-mãe funciona, como a questão de entrar dentro da BIOS. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas como, na aula que vem, vou mostrar mesmo com mais fotos para vocês, com mais imagens. Além disso tudo, estou assim procurando no leque de opções como será a nossa último encontro com arquitetura, nós aqui falando de arquitetura de computadores. Então eu estou preparando assim, buscando em toda a minha memória todos os possíveis falhas, todos os possíveis erros que pode acontecer em uma montagem, em um computador, possíveis defeitos, erros de montagem, e aí tentar dirimir tudo isso na aula da semana que vem. Então a aula da semana que vem vai ser o passo a passo da montagem de um computador. Tá? Então, última aula dessa nossa disciplina e vai ser justamente o momento que faremos isso, faremos essa montagem completa dessa máquina e eu vou deixar esse material excelente que vocês vão utilizar futuramente no dia a dia de vocês. Para a aula de hoje, a gente vai dar continuidade a falar ainda sobre ordem de serviços, contratos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, pela questão da documentação, de como devemos tratar nosso cliente, de como esse documento, qual a importância de um documento com uma ordem de serviço diante de uma empresa. Isso para a sua própria empresa, o seu próprio negócio, como isso vai te proteger, e isso também em uma empresa maior, você trabalhando em alguma empresa, em uma oficina, em alguma empresa por aí. Como você deve respeitar esse documento. Turminha, vou pedindo para vocês que durante a nossa aula, você que está aí assistindo direto da sala de aula, que está no YouTube, faça uso do nosso chat. Ficou com dúvida? Esse é o momento. Mande mensagem aí. Eu vou tentar responder a todo mundo com as suas dúvidas. Mande a mensagem aí pelo chat. Vou estar de olho aqui. Então vamos montar essa nossa aula aqui. Vamos produzir essa nossa aula com a participação de todos vocês. Tudo bem? Então vamos partir para o nosso material de hoje, para a nossa aula de hoje, sobre a parte da documentação. Vamos lá então. Para hoje nós temos as leis e regras que fundamentam a ordem de serviço e contratos. Então a gente vai falar um pouco mais sobre as leis que regem esse documento, leis e regras que regem esse documento, essa parte documental de qualquer serviço que você vai prestar a um cliente, como isso lhe protege, como isso protege o cliente, como isso organiza toda a sua vida nessa empresa. A gente tem como objetivo, para essa aula, compreender as principais técnicas, tanto no orçamento de reparo de máquinas, ou qualquer outro tipo de orçamento, desde orçamento de montagem de software, construção de site, ou seja, de forma geral.
visualizar os principais itens que formam uma ordem de serviço funcional. Na aula anterior, eu trouxe 3 exemplos das ordens de serviço e eu vi que depois da nossa aula, teve alguns alunos que mandaram mensagem, me perguntaram que não entendeu uma parte e outra. Então, eu trouxe novamente aquelas 3 ordens e vou explicar novamente o funcionamento delas. Acho que eu passei muito rápido por cima delas, então vamos hoje explicar ela passo a passo. E teremos, é claro, a nossa resolução de questões, vai ter nossas questões aqui na nossa hora de praticar. Além disso, vou trazer para vocês aqui também a nossa dúvida semanal com algumas imagens mostrando como é que é a prática da resolução dessa problemática no mundo da arquitetura. Para início, vamos começar com a nossa dica de ouro, a nossa dúvida semanal. Um defeito qualquer que apareça em nossa máquina, um defeito qualquer no nosso trabalho como técnico, e aí poderá aparecer um defeito desse na sua vida, e aí isso aqui vai ser uma dica de como resolver tal problema. Para o problema de hoje, nós teremos, ao iniciar o computador, ele sempre vai para a tela de opções avançadas. E eu sou obrigado a escolher continuar para entrar no sistema operacional. Como podemos corrigir isso? Estão vendo essa telinha aqui? Essa é a telinha, no caso eu estou falando de uma falha. No Windows, você sempre que iniciar o seu Windows, ele poderá levar para essa tela aí de opções. Essa tela, ela só deverá, vou dando logo a dica do porquê que está acontecendo. Essa tela só acontece quando o teu sistema operacional ele possui alguma falha e você quer corrigi-lo. E aí, por esse motivo, você vai lá, pega o seu sistema operacional num DVD, em um pendrive ou pela rede, inicia o teu sistema operacional, o teu computador, por este dispositivo, por essa memória. Ou seja, a gente já percebe que, de alguma forma, esse computador aí, ele está iniciando por esse arquivo botável pela rede, o arquivo botável num pendrive, ou até mesmo em um DVD. A gente vai entender um pouquinho dessa problemática aí e como resolvê-la. Inclusive, essa parte aí, essa telinha, eu já cheguei a falar sobre elas em outras aulas, que justamente aí está aí o quesito solução de problemas. Em solução de problemas é aonde o seu Windows está dando alguma falha, tela azul, você, a partir da solução de problemas, poderá resolver isso. Você quer utilizar 2 sistemas operacionais, é nessa tela também que você vai fazer esse compartilhamento. Quer utilizar um Linux e o Windows no mesmo computador? Quer utilizar 2 Windows diferentes, um Windows 10 e um Windows 8? Você quer fazer isso? Então, é a partir dessa tela também que se faz isso. Mas, nesse caso aí, é uma problemática que toda vez, a gente já tem um computador que está funcional, mas toda vez ele leva para essa tela, você é obrigado a clicar nesse botãozinho, primeiro botãozinho, a setinha ali, continuar, para iniciar o teu sistema operacional. Então, a gente vai entender o porquê que isso está acontecendo nesse computador e qual a solução para isso. Vamos voltar aqui para a ordem de serviço. O que é uma ordem de serviço? Isso a gente falou muito mesmo na aula passada, falamos bastante sobre esse documento, que é a ordem de serviço, que ela é justamente o documento inicial de qualquer serviço que você vai fazer. Pegou a manutenção, pegou a construção de um site, qualquer prática que você vai fazer, é necessário ter a tal da OS ou ordem de serviço. Todo administrador precisa diariamente emitir ordens de serviço. É o que acontece sempre que ele solicita a algum dos colaboradores a realização de determinada tarefa. E por meio da ordem de serviço que o gestor ou gerente formaliza tarefas. Essas podem ser algo a ser feito dentro da empresa, uma prestação de serviço ou uma comunicação interna a respeito de uma atividade. Além disso, a ordem de serviço também é importante para organizar tanto a quantidade como a qualidade dos materiais, bem como a mão de obra necessária para a execução de cada serviço. Inclusive, nos últimos tempos, aqui no Piauí, foi implantado junto às diversas secretarias, secretarias de educação, os diversos DETRAN, os diversos serviços que temos aqui dentro do estado, foi instaurado um sistema, que é um sistema para a ordem de serviço, que é o sistema SEI. Vamos escrever aqui bonitinho, sistema SEI. O sistema SEI,
ele tem como principal função, dentro dos órgãos aqui no Piauí, dentro da administração pública, gerar ordens de serviços. Seria nada mais do que uma secretaria pedindo que uma outra secretaria lhe responda, nem que seja uma mensagem, é um tipo de serviço. Ou até mesmo um setor de reparo, um setor ali dentro daquela instituição, dentro daquela universidade, que eles possam responder algum serviço. Exemplo, a parte das finanças, o setor de finanças de uma instituição, ela tem ali, acontece uma falha no computador. O computador ali queimou, não está mais funcionando, e aí eles deverão se recorrer a quem? É através de um sistema como esse, um sistema gerenciador de ordens de serviço, que você faz o pedido. Você faz o pedido para o setor de TI, e aí o setor de TI é obrigado a responder aquela ordem e complementar, ou seja, vai lá, faça o serviço. Isso mostra o seguinte, essa comunicação serve até mesmo para gerenciar todos os possíveis gastos, gerenciar a questão sobre os recursos humanos, ou seja, os funcionários que estão ali, o que eles estão fazendo, você sabe realmente o que estão fazendo. Anualmente, sabemos que toda e qualquer empresa tem em seus diversos setores ali um relatório final a demonstrar como os funcionários estão ali a trabalhar, o que eles estão fazendo e mostrando a importância daqueles funcionários e talvez até a contratação de novos funcionários para essa mesma empresa. E as ordens de serviço, esse sistema serve justamente para isso, para demonstrar que aqueles funcionários são necessários naquele setor. Então, a ordem de serviço documenta o início de toda a prestação de serviço e merece atenção especial dos empreendedores. Então, se você está montando seu próprio negócio, tenha certeza que, por mais que diga, não, mas eu sou o meu patrão e funcionário ao mesmo tempo, você tem que ter controle sobre as suas ações, você tem que ter o controle sobre tudo que está acontecendo ali. Uma boa prática, que é dita até mesmo quando você procura a ajuda de gestores, no caso do Senac, quando você vai no Senac pedir ajuda, um auxílio para montar uma empresa, tenha certeza que a primeira prática que eles vão dizer para vocês é que você tem que saber organizar os serviços internos dentro dessa empresa. Você tem que saber quem está trabalhando, quanto de trabalho essa pessoa está fazendo diariamente, ou seja, o que ela está fazendo. E aí, mesmo que você diga, sou somente eu, você tem que se organizar. Até mesmo a questão da financeira. O dinheiro que entra naquela empresa, mesmo a empresa sendo sua, não é seu. Não é seu dinheiro, é o dinheiro da empresa. Então, até mesmo isso tem que ser organizado. E aí, para um empreendedor, você tem que ter conhecimento sobre tudo que é feito ali internamente. A ordem de serviço funciona como um guia para todo o processo de contratação e execução do trabalho dentro da empresa, ajudando a manter os colaboradores alinhados e o gestor informado. Devido à sua importância, as empresas têm usado a tecnologia para emitir, compartilhar, guardar e controlar esses documentos de forma mais eficiente. E é desse modo que toda empresa, toda nova empresa que está em busca de participar do mercado e evoluir, ganhar espaço no mercado, ela tem que ter essa organização, ela tem que ter essa gerência. E é por esse motivo que diversas empresas têm ali sistemas geradores. O caso até das empresas públicas, como órgãos públicos dentro do nosso estado, como DETRAN, as universidades, Universidade Estadual, SEDUC, Secretaria de Educação, todas elas acabam estando conectadas por um sistema gestor, que é justamente esse sistema que eu falei agora há pouco, o sistema SEI. Ele tem como principal função gerenciar todo e qualquer serviço que seja feito internamente. Mesmo que seja somente algo, vamos pensar só no DETRAN. Lá internamente no DETRAN existem as diversos departamentos, setores ali. Se um departamento ele pede para que um outro departamento faça ali, responda, isso deve ser cadastrado nesse sistema de ordem de serviço, dentro desse sistema gerenciador. Então, é por esse motivo, gerenciar desse modo, que é de grande importância, de tal nível de importância. Eu acredito que a aula que vocês acabaram de assistir aqui da professora Amanda falava muito dessa questão sobre o tratamento dos dados, os dados brutos, chegando até a informação. Ou seja,
justamente o tal do Big Data. Você gerenciar todas essas informações e conseguir, através dessa sua gerência, retirar as melhores informações dali. E como a gente vai preencher, como é que a gente vai alimentar um sistema com informações para que a gente possa definir quais as ações a serem tomadas, como eu posso informar colocar essas informações desse sistema e não seja algo como um sistema gerenciador por ordem de serviço. Então, a ordem de serviço ela serve justamente como um grande alimentador dessa grande base de dados de uma empresa. É através dessas ordens de serviços que essa empresa vai decidir se vai haver novas contratações, se vai haver demissões, se a empresa está preparada para abrir novas filiais, se ela está preparada para expandir o negócio. Então, a ordem de serviço ela demonstra justamente como a empresa está funcionando. A ordem de serviço serve para padronizar processos e garantir uma maior eficiência operacional para a empresa. Imagine que sua empresa é focada em prestação de serviços. Isso significa que é possível receber contato constante do cliente em busca de projetos e outros trabalhos. Imagine só, eu vou colocar que a sua empresa, nesse caso, você seria algo como, você tem uma pequena empresa ou você trabalha até mesmo como freelancer na produção de sites. Você constrói sites para empresas privadas, talvez, vez e outra para uma pessoa. E aí, nessa de criar ter esses pequenos serviços, você tem que entender o seguinte, quando você cria um serviço, quando você cria um site para um cliente seu, tenha certeza que ele não vai ficar só naquilo. Se um cliente chega para você e pede para você fazer o site da empresa dele, você não vai ficar parado só naquele site. Tenha certeza que depois que você entregar esse site para essa pessoa, terá que ter treinamento de quem vai administrar o site. Deverá ter a manutenção semanal, a manutenção mensal todo aquele material, porque a gente sabe que existe evolução sobre plugins. A gente tem que ter também a questão sobre a segurança, a visualização daquele servidor se ele está seguro, a implementação de refinamentos contínuos dentro daquele site, ou seja, implementações, novidades que poderão aparecer. Ainda mais se seu cliente ele for algo como uma empresa, como uma loja, que sempre existem mudanças, sempre tem que estar inovando, sempre tem que estar trabalhando com a publicidade e o marketing. Então pode ter certeza que o seu serviço não vai ficar simplesmente em construir um site, colocou, implementou dentro do servidor e entregou para o teu cliente. Ele não vai ficar só nisso. Tenha certeza que isso vai aparecer muito mais serviço. E aí eu pergunto, depois de você entregou esse sistema, você entregou esse site para o teu cliente, e aí, vez e outra, ele te contrata para fazer uma coisa e outra, fazer uma implementação, uma correção, uma coisa e outra dentro desse grande site. Eu te pergunto, depois de 2 anos de convivência, se valeu a pena. Será que vale a pena o serviço que você está fazendo para esse cliente? Está valendo a pena? Você consegue definir que você está tendo realmente lucro? Se você está tendo a quantidade de dor de cabeça que você está enfrentando nesse trabalho é equivalente, ou seja, ele vale o que você está recebendo em dinheiro, na parte financeira? Você só vai conseguir me responder isso se você olhar todo o retrospecto de todos os serviços que você já fez. Se você olhar todo o retrospecto, se olhar todas as ordens de serviço que você já fez, aí sim você vai conseguir definir. Eu tive tanto de lucro e tive que fazer tanto de trabalho. Equivale? Se você perceber aí que equivale, aí você continua. Se você perceber que tem que haver um reajuste naqueles valores, você o fará. E quando o seu cliente chegar aí e perguntar por que você está reajustando esses valores, você vai conseguir demonstrar com A mais B por que esse é o novo valor. Por que houve esse aumento no serviço prestado? Então, você necessita disso para gerar esses relatórios finais. A gente não pode tratar a empresa de qualquer forma. Então, nesse caso aí, por mais simples que seja a sua empresa, sim, ela necessita dessa ordem de serviço. Então, para garantir que todas as requisições sejam atendidas com a melhor qualidade possível, é preciso ter um controle delas. Nesse caso, contar apenas com a memória ou com planilhas não é a melhor opção. Desse modo, a ordem de serviço visa trazer uma maior clareza,
Ou seja, sempre que uma nova demanda surgir, ela logo entra em um fluxo e passa a ser encaminhada aos setores responsáveis. Então, mesmo que seja só você aí, só você respondendo a ordem de serviço para a sua própria empresa, você atende vários clientes e aí você sempre gera, para cada serviço que você faz, você tem ali a sua ordem de serviço. Você mantém até um controle. Imagina o seguinte, que você tem uma oficina, você tem uma pequena técnica, uma oficina, que faz consertos em celulares. A quantidade, o fluxo de clientes que passa ali diariamente, tem vários, ou digamos que você, por dia você atenda 10 clientes por dia. Após 5 meses de trabalho, chega um cliente para você e diz: ei, eu deixei um celular aqui há 5 meses atrás, você consertou ele? Como é que você pode afirmar que aquele realmente é um cliente seu? Você lembra da cara dele? Você lembra tudo assim de cor? Como você pode afirmar que esse cliente ele está no local certo, que ele trouxe realmente para você um celular? E como você pode apontar onde estaria esse celular ali dentro dessa sua técnica? Se tudo tivesse declarado por uma ordem de serviço, mostrando que o cliente de nome tal, foi atendido em tal data, que o modelo daquele celular, por número de placa, tudo mais é esse, e ele vai estar guardado, ele está reservado na estante, no local tal. Se você olhar, buscar pela ordem de serviço ali, seja papel ou seja até um sistema, buscar pelo nome daquele seu cliente e encontrar, você vai saber exatamente qual o serviço, qual foi a prática, qual foi a falha. E digamos que mesmo que você sem essa ordem de serviço, você tem sem esse cuidado a mais, chegasse esse cliente e você dissesse: "Aí, eu lembro desse cara aí, realmente ele é um cliente nosso". E aí ele perguntasse para você: "Como é que foi o conserto? O que você fez aí nesse meu celular?". Você vai lembrar? Você não vai lembrar, você só vai perceber que o celular está pronto, você não lembra nem o que foi que tu fez ali, se você trocou uma peça e outra. Você vai, no máximo, olhar para o celular e vai dar um valor qualquer pelo reparo. Se deixou anotado ali quanto que custava aquele valor e o cliente ainda reclamar tudo isso, aí você explica por A mais B o porquê que é aquele valor. Mas se você não tem isso em ordem de serviço, como você pode declarar o que foi feito? Então, isso é até bom por proteção sua. É muito bom quanto à proteção. Imagine se você chega esse cliente dizendo que tem ali um celular e você não lembra desse celular, não lembra desse cliente, como é que você consegue comprovar? Só no bate-boca mesmo, só na briga com ele, você vai ficar nesse bate-boca aí dizendo que não, ele não trouxe celular nenhum para você. Se tiver ordem de serviço, tudo vai estar cadastrado, tudo vai estar certinho. Não está ali é porque não fez parte dos seus clientes e você não recebeu esse material desse cliente. Ele está no lugar errado. Essa pessoa está no lugar errado, ele levou esse celular para qualquer outro lugar, mas não foi aí na tua lojinha. Atuação. Organizar as demandas de uma empresa. Então, ou seja, a ordem de serviço ela organiza todas e qualquer pendência, as ações que a sua empresa faz. Criar fluxos de trabalho. Se a gente for pensar numa empresa como essa do celular que eu falei, que atende uma média de 10 clientes por dia, digamos que não é você que está sozinho ali. 10 clientes por dia, eu imagino que você contratou pelo menos mais 2 pessoas para lhe ajudar. Então, se você contratou pessoas para lhe ajudar para fazer esse serviço, você tem que saber o que cada um dos seus funcionários está fazendo. Como é que você pode responder por um funcionário, por um serviço desse funcionário? E, para isso, a ordem de serviço cria o tal fluxo de trabalho. Você sai definindo realmente, esse meu funcionário aqui, vamos chamá-lo de Alberto. O Alberto, ele é um funcionário que ele entende muito sobre as placas dos celulares do tipo Samsung. Ele fez vários cursos sobre o reparo de placas de celulares da Samsung. Então, chegou um Samsung ali com algum problema em placa, você vai passar para qual dos seus funcionários? É para o Alberto. Então, isso serve até para definir esse fluxo de trabalho. Serve também para guiar os profissionais sobre a sua execução. Imagine só o seguinte: seu cliente chega, lhe entrega um tal celular, vamos pensar que ele entregou, foi feito o reparo ali na sua assistência, o tal celular, você entregou, e você ainda deu aquela garantia, 3 meses aqui desse serviço, desse reparo que foi feito. Passa uma semana, vem o cliente para você reclamar que o celular não está a funcionar.
está com o mesmo problema. E aí eu pergunto para você, ele está com o mesmo problema, você deixou documentado qual era o problema, o que foi feito? Você tem isso em mãos? Se você não tem a ordem de serviço, se você não documenta, você não tem nada disso. Ou seja, esse mesmo celular chega ali para você, é como se fosse um aparelho totalmente novo, com um novo problema para você. Então é por isso que a gente sempre deixa documentado. Vamos pensar naquele outro caso do cliente que tem na construção de sites. Se você já sabe, se você criou aquele site, você entregou para o teu cliente, e vez e outra ele lhe pede um refinamento, uma atualização sobre aquele produto, você tem tudo isso documentado. Se você tem documentado, você sabe exatamente quais são as possíveis falhas, o que tem que ser alterado, como funciona cada módulo dentro desse teu site. E assim, se você tiver tudo documentado. Então, a documentação é necessária e servirá, sem dúvida nenhuma, para documentar os processos, documentar o modo de execução do teu trabalho. A ordem de serviço muitas vezes é um documento banalizado, mas que seu registro pode gerar mais informações aos gestores, reduzindo gargalos operacionais e entregando serviços de maior qualidade. Então ela tem ali em si algo, servirá como registro, servirá para organizar, servirá para criar um padrão de serviço, ou seja, criar um padrão, gerenciar, padronizar um modo de trabalhar. Isso faz com que, não importa o tipo de serviço que você faça, que você preste, ele terá qualidade. Servirá como gestor quanto à estratégia, demonstrará a satisfação do seu cliente nessa ordem de serviço, além de te manter seguro, ter uma segurança no trabalho. A ordem de serviço desempenha um papel importante para uma empresa e seus colaboradores. Além disso, um dos seus pontos positivos é a sua simplicidade de colocá-la em prática. Normalmente, a ordem de serviço, seja no sistema, seja no papel, como a gente já viu na aula passada, a gente vai ver um pouco mais nessa, a gente percebe que é só um documento que nele te pede alguns itens. Qual o número daquele produto? Vamos pensar num computador. Qual é o serial daquele computador? Ele está lacrado. Quando chegar, você coloca até o lacre da sua própria empresa, mostrando que ele está fechado, para que quando você entregue para o cliente, se ele quebrar, ele rompeu aquele lacre, perdeu a garantia. Não pode. Fiz o serviço, consertei a placa, entreguei para o meu cliente. No dia seguinte vem ele me reclamar, dizendo que o produto não funciona. E aí vem com o lacre rompido. Lacre rompido, não aceito mais. Então são estas regras que fazem com que você mantenha uma certa qualidade e te proteja. Dessa forma, para fazer uma ordem de serviço, basta descrever de forma clara qual o serviço que precisa ser desempenhado. Ou seja, ela é criada a partir da identificação das informações e da passagem da responsabilidade para a pessoa que deve executar as ações. Então, a ordem de serviço, a gente viu até na aula passada, quando eu estava definindo aqui os possíveis trabalhos dentro de uma empresa que uma pessoa, um técnico de informática, poderá fazer. E a gente sabe que existem algumas empresas, principalmente empresas de reparo, que são bem maiores, que ela contrata uma pessoa só para gerenciar a ordem de serviço. Só para essa gerência. Ou seja, todo o material que chega ali, seja reparo, você está trabalhando numa técnica de reparo de consoles, de videogame. Toda vez que chegar um videogame novo, e você é o técnico responsável, você deverá fazer o quê? Deverá testar aquele videogame, deverá testar aquele console, para demonstrar, para mostrar ali para o cliente que ele está do jeito que o cliente disse que ali, foi entregue, que ele não está funcionando, ou ele está funcionando com certo defeito, daquele modo que o cliente descreve. Você coloca o selo lacrando ali, mostrando que ele está fechado. Você pega o número do serial da placa desse console, se for um computador, o número serial da placa-mãe, se for celular, a mesma coisa, todos eles têm um númerozinho. Vai pegar aquele número e vai colocar na placa, na ordem de serviço. E aí sai recolhendo todos os dados do cliente, nome dele, data, tudo mais. Se por acaso o contato, para entrar em contato, para mostrar o valor, o possível valor daquele trabalho, você vai fazer o orçamento. Então, todas essas informações, a ordem de serviço tem que ser preenchida ali junto com o cliente naquele momento. E essa ordem de serviço é demonstrada para o cliente, você entrega, mostra para o cliente, olha aí,
Tá aqui, eu peço que você assine embaixo. Se ele assinou, ele está aceitando que aquele documento, tudo que está dito ali, que aquele número serial é da placa, é do computador dele, é do console dele, é do equipamento que ele está deixando ali. E aí, quando você definiu lá o tipo de defeito, celular com tela trincada, o console pisca a tela, a cada minuto a tela fica piscando. Então, esse é só a definição do possível defeito, não é o reparo ainda, é o defeito que vai estar ali. Após isso, seu trabalho, você como atendente ali, o técnico que está gerenciando a ordem de serviço, você vai definir qual o técnico de reparo que vai trabalhar com esse produto. E aí você dirime, passa a função para um dos funcionários, deixa lá na bancada e passa para ele. Esse funcionário terá um tempo para responder essa ordem de serviço, ele fará o tal orçamento. Existem empresas de reparo que têm justamente pessoal só para trabalhar com esse atendimento inicial, para o possível valor de serviço. Ele vai fazer toda a testagem nesse produto, vai ver qual é o defeito, vai dar uma solução, seja troca de peça, seja o que for, ou até mesmo dizer que não tem jeito para aquele produto. E através disso é gerado um valor por uma tabela que essa empresa tem, e aí você entra em contato com o cliente, você, o atendente ali da ordem de serviço, é função sua também, se você for esse técnico que trabalha direto com a ordem de serviço, ligar ali para o cliente e dizer, olha, o teu produto entregue aqui, que foi deixado em tal hora na nossa empresa, a gente já tem o valor aqui. Você quer vir ver o orçamento, aí a pessoa deverá ir até lá para discutir o orçamento. E aí esse orçamento entregue inicialmente é dito ali o valor dele. Custou R$300 para fazer isso. Se o cliente ele disser sim ou não, aí você vai definir ali se vai devolver, quais serão os próximos passos. Mas perceba que tem todo um trâmite, todo um caminho, todo um processo para as coisas acontecer. E esse processo desse modo, lhe protege. No momento que o cliente, você diz, vai ser R$300 para fazer tal reparo, e o cliente aceita, vai lá e assina, aceitando que seja feito o serviço, aí o serviço começa a ser feito e aquele produto, após corrigido, o cliente lhe deve esse valor. Ele não pode retornar atrás com isso. Então, isso tudo serve para nos proteger também, gente. Assim, imagine que um cliente contratou a sua empresa para solicitar um orçamento. Chegou, ele quer um orçamento. Seja ele algo como a produção de um site. Vamos imaginar na produção de um site. Assim, após as negociações, o setor comercial poderá abrir a ordem de serviço. Ou seja, você foi lá, tratou, realmente está certinho, é para produzir o site? É. Ele aceitou os valores iniciais? Sim. Foi feito toda a entrevista inicial do que ele necessita? Sim. Aí, a partir daí, todas essas negociações já estão ali feitas, aí dá início à ordem de serviço de produção daquele site. Ela vai conter as informações sobre o serviço e indicar o profissional responsável ou profissionais que vão trabalhar ali naquele projeto, sendo de um site ou no caso do reparo de uma máquina. Conforme as atividades forem sendo concluídas, o avanço das etapas até a conclusão de todo o seu processo, isso vai sendo informado para o cliente. Então, no caso de um site, produção de um sistema, você sempre acaba demarcando tempos e tempos que vai ser demonstrado um relatório, vai ser entregue um resultado. Digamos que o seu cliente, você defina que o site será entregue, o produto final será entregue exatamente daqui 90 dias. Mas, a cada 10 dias, você sai marcando isso no cronograma, a cada 10 dias, é passado um relatório de o que está acontecendo com esse site, qual seria a produção desse site, em que passo ele está. Então, isso sempre vai entrando em contato com o cliente, repassando tudo aquilo que está sendo produzido, até chegar no momento final. Ou seja, é necessário ter aquele cronograma, todo o cronograma ali fechadinho. De forma direta, a ordem de serviço precisa ter uma série de informações para que a solicitação seja atendida de maneira efetiva. Alguns desses pontos devem constar são o número ou código do registro, isso poderá existir, normalmente isso aqui são campos comuns dentro de uma ordem de serviço. O registro ou o número
daquela ordem. Responsável pela ordem de serviço, o motivo dessa solicitação, sua descrição, o que espera ser feito. Ali é só uma descrição mesmo, não é necessariamente quem está ali atendendo, quem está recebendo o cliente, ele vai definir como deverá ser feito. É só uma descrição inicial. O cliente entregou um celular que diz que a tela ficou preta, a tela escureceu. Nada aparece. Ele percebe que o celular liga, mas a tela está escura. Então ele entregou. O que você vai fazer? Você vai testar ali, vai ligar, tentar ligar, vai perceber que o celular está ligando, mas a tela está escura. Então você só vai na descrição definir isso. Celular, como descrito pelo cliente, a tela não acende. Então a gente coloca toda a descrição ali daquela problemática. A data da realização, a data daquele produto que foi entregue, o local onde deve ser feito, se for em um outro ambiente, você acaba definindo também qual o local onde tal coisa vai acontecer. E a área de observação, onde você pode definir algo a mais que foi percebido, algo extra que foi percebido. Vamos dizer, por exemplo, você recebe um cliente e nesse cliente esse computador, chegou um computador para você, todo computador, todo notebook, quando você compra, ele vem lacrado. Ele tem um lacre, os parafusos dele são colados, são lacrados. E aí, quando você recebe esse produto, quem está fazendo a ordem de serviço, é uma das primeiras coisas que vai se olhar é se o lacre desse computador, desse notebook, já foi rompido. E aí eu colocaria nessa observação, se eu percebi que o lacre já foi rompido, eu colocaria lá, ó, o lacre de vedação do fabricante encontra-se rompido. Isso demonstra que alguém já abriu essa máquina. Você pode ter sido o cliente, pode ter sido que ele levou para uma outra assistência técnica e essa assistência abriu, fez alguma coisa, mas o importante é você perceber isso e colocar até mesmo ali como observação. Dentro da nossa ordem de serviço, normalmente ela tem ali em seu início o cabeçalho. O cabeçalho é muito importante para padronizar não só a ordem de serviço, como também os relatórios e os checklists. Nesse cabeçalho é onde a gente coloca os dados da empresa e os dados do cliente. Deve conter as informações da empresa prestadora e do cliente. Os dados básicos, nome, endereço, telefone, e-mail, CNPJ da empresa e o número da ordem de serviço. Então, são no cabeçalho de toda a ordem de serviço, a gente normalmente coloca tudo isso. Além de, é claro, de bom grado, é sempre bom você, ao emitir a ordem de serviço e produzir a ordem de qualquer material como esse, você entregar uma via para o cliente ou pelo menos enviar para ele via e-mail, para que ele tenha conhecimento daquele documento, o que ele assinou, o que realmente ele fez. Então, após o documento ser gerado, após fazer isso, o seu cliente aceitou, você envia uma via para ele também. Informações do equipamento é outro ponto importante. Se a gente está falando de manutenção, você está recebendo o produto para fazer uma manutenção, então a gente tem que ter as informações básicas daquele equipamento. Isso ajuda a equipe em campo a identificar qual ou quais ativos que equipamentos precisam de manutenção, inspeção ou correções. Vamos ver nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, a gente tem aqui informações de serviço. Ele mostra ali possível horário, tempo de execução, mostra o início do trabalho, a localização do GPS que a equipe deverá trabalhar. Neste caso aí, a gente fica nessa ordem de serviço, é algo como uma equipe em campo fazendo um reparo, como por exemplo, uma rede de internet, fibra óptica, teve o rompimento em um bairro. A internet parou de chegar lá porque houve um rompimento da fibra. Então, você, na sua ordem de serviço, você vai receber algo parecido dessa forma. Já o que é planejado, quanto tempo se leva, já tem até isso. Quanto tempo a sua equipe leva para fazer o reparo de tal serviço. Então, já é esperado algo como 2 horas para a locomoção até o encontro ali da fibra rompida, a soldagem feita, o reparo feito, leva-se um total de 2 horas. E isso, essa ordem de serviço, ela serve não só para você fazer, você o técnico, efetivar o serviço, não só para que a empresa saiba onde você está, mas vendo para essa questão de internet, para aquele cliente que está sem internet. O cliente está reclamando, ligando, ei, a internet aqui em casa parou. Ele vai saber exatamente, olha, os técnicos já estão em campo para fazer o reparo da tua fibra.
A falha foi um rompimento de fibra. Por esse motivo você está sem internet. O tempo básico aí que se espera para que seja feito o reparo são de até 2 horas. Aí assim o cliente fica mais tranquilo. Vocês já devem ter recebido esse tipo de informação com internet, talvez com energia elétrica. A energia elétrica faltou na tua casa, aí lá vai você ligar para a rede elétrica, para a empresa que administra a rede elétrica na tua cidade, e aí vai você para reclamar, dizer, ei, faltou energia aqui no meu bairro. Aí eles vão dizer coisas do tipo, olha, o técnico já está trabalhando quanto a isso, nós já sabemos, já foi aberta a ordem de serviço, e esse serviço, esse reparo, deverá levar, em média, pelo menos 3 horas para que aconteça o reparo. Então, normalmente é isso. Vocês podem perceber, vocês até já devem ter passado, ter aberto a ordem de serviço na vida de vocês e nem ter percebido. Quando vocês ligam para algo como a empresa do celular, para vocês reclamarem de alguma coisa, algum serviço, e aquele atendente do outro lado fica te pedindo informações, fica dizendo só um minuto, senhor, e fica te atendendo ali, aquilo dali é uma ordem de serviço sendo aberta. Do outro lado, aquela empresa, seja qualquer empresa de telefonia, Claro, TIM, seja qual for, do outro lado, aquele técnico abriu uma ordem de serviço. Então, você está justamente fazendo ali uso dessa ordem de serviço. Aí, nesse caso aqui, a gente vê que em uma visita teria justamente esses dados, como até mesmo, percebam que por último aqui a gente vê até mesmo a localização daquele técnico, de onde o reparo vai ser feito. Detalhamento de serviço. Nesse campo, o técnico vai incluir o que foi diagnosticado e também quais medidas foram tomadas para resolver o problema encontrado. Dependendo do tipo de serviço, pode ser o descritivo de materiais e equipamentos utilizados para a inspeção. Aqui a gente vê um possível diagnóstico desse serviço. E isso pode ser incrementado, pode chegar até você esse diagnóstico, mas pode ser incrementado por você. Digamos que no reparo de um computador, você, esse técnico que faz diretamente o reparo desse computador, chega até você algo como que você tem que fazer a limpeza da placa, que você tem que limpar os contatos daquela placa, mas em momento algum foi falado na troca da pasta térmica. Uma limpeza básica de um computador, uma das coisas comuns de se fazer em qualquer limpeza é justamente trocar a pasta térmica. Não importa se você vai fazer a limpeza só tirar a poeira, passar um limpa-contato, verificar se tem alguma parte da placa ali queimada, você não vai só fazer isso, você vai trocar a pasta térmica. E aí o que acontece? Não tinha lá descrito que você precisaria utilizar pasta térmica. Aí você inclui esse material também, para que a empresa saiba que você está utilizando aquele produto. Então, nesse caso aqui no diagnóstico, a gente vê aqui na descrição, lâmpadas queimadas no salão de festas, ou seja, o técnico está precisando, vai ter que levar ali lâmpadas novas para fazer a troca. Solução: foi realizada a troca de 2 lâmpadas no salão de festas, na entrada, no corredor. Ou seja, a solução ali vai ser normalmente quem é o técnico que faz, ele que vai assinar embaixo. Poderá ter uma possível solução naquele serviço, dentro daquela ordem de serviço, mas sempre quem termina de fazer um serviço, seja ele qual for, você tem que ir lá e colocar o que foi feito, assinar embaixo, dizendo que aquilo ali está feito, está terminado aquela ordem de serviço. Encerrar a ordem de serviço. Fotos de comprovação. As fotos aumentam a confiabilidade da prestação de serviço. Elas são recomendadas para comprovar o que foi feito, destacar antes e depois e mapear não conformidades. Dependendo do que você está fazendo, digamos, naquele caso lá do reparo da fibra óptica, se você foi o técnico que foi responsável para ir até o local, se locomover com uma equipe, para ali fazer justamente aquele reparo, fazer o reparo sobre aquela fibra, fazer a solda, né, fundir essa fibra, seria ideal que você batesse uma foto anteriormente, antes de como é que estaria ali, e um pós. Para que serve essa foto? A pergunta é, por que essa fibra rompeu? Ela rompeu o quê? Foi o tempo? Simplesmente ela decidiu que ia ser rompida?
Não, alguma coisa aconteceu. E aí isso vai ajudar até mesmo na investigação. Foi um caminhão, baú que passou ali e rompeu aquela fibra, porque os fios estavam baixos. Foi algo como algum vândalo que subiu até lá para romper aquela fibra. Pode ter sido algum animal, pode ter sido algum intempérie do tempo, uma chuva forte, algo desse tipo, um galho de árvore caiu ali. Então, isso tudo vai ajudar nessa investigação, vai ajudar, vai auxiliar isso. E aí, no caso aqui, vocês estão vendo aí na telinha, o rapaz trocando ali uma memória RAM, tá ali retirando a memória RAM, fazendo essa troca da memória RAM. E aí, imagine só, o seu cliente chega para você e fala assim: meu computador está lento, lento demais. E aí eu preciso que você verifique aí o que deve ser feito. Aí quando você vai olhar a quantidade de memória RAM que ele tenha, digamos que cada uma dessas plaquinhas seja de 4 GB. Então era para ter um total de 8 GB ali nesse computador. E aí você nota que só tem 4. Resultado, uma dessas placas, ou a placa está queimada, ou é o slot de entrada ali daquela placa que está queimado, um ou outro. E vamos imaginar que nesse caso aí, o seu reparo fosse trocar, colocar uma nova placa. Aí você coloca uma nova placa, você afirma isso para o seu cliente: olha, a tua memória RAM está queimada. Então a gente faremos a troca dessa memória RAM, colocar uma nova. E o serviço vai custar tanto. O cliente aceita, e aí vai lá, você faz a troca e entrega o equipamento, o notebook dele fechado, lacrado com selo da empresa. Como é que o cliente tem a certeza, fora a confiança em você, mas como é que o cliente tem a certeza que foi feita a troca? Alguma vez na vida de vocês já levaram para fazer algum reparo no seu celular, um videogame, algum produto qualquer, e aí quando devolveu ele está todo lacrado, e aí você fica na dúvida: será que trocaram mesmo? Será que realmente houve uma troca de peças como ele está dizendo? Será que aconteceu isso? E aí, nessa dúvida aí, se você tiver a comprovação, você do outro lado, você técnico, tiver a comprovação e entregar isso num relatório, a ordem de serviço, mandei por e-mail a ordem de serviço mostrando a foto como estava antes o produto e como é após, antes do fechamento do notebook. Se eu mandar um relatório desse passo a passo, com certeza o cliente vai ter uma confiança maior. Eu digo isso porque na minha vida pessoal mesmo, o meu carrinho, quando eu levo ele em alguma oficina, eu sempre levo na mesma. Por quê? Por que eu virei cliente? Como é que essa oficina que eu vou lá, eu me tornei cliente fiel a esse mecânico? Por quê? Porque ele sempre faz o que eu estou dizendo agora. Ele abre a ordem de serviço e quando ele fecha, ele entrega o serviço, ele além de entregar um relatório mostrando as fotos do antes e o depois, ele ainda deixa as peças lá, as peças que foram trocadas, ainda pergunta se eu quero levar ainda ou se ele pode descartar. Então, ou seja, aumenta muito mais a confiança. Quando você vê aquele relatório ali, tudo, o teu produto, teu material, teu equipamento está ali aberto e o que foi feito, você está vendo ali passo a passo do que foi trocado, aumenta muito mais a confiança sobre aquele serviço. Valor do serviço, aprovação e método de pagamento. Antes de eu continuar aqui, eu estou vendo aqui que o pessoal ainda está falando ainda do projeto, está falando do projeto da quinta-feira, projeto que é para ser enviado. Não, gente, o projeto da nossa aula lá de projeto interdisciplinar, a nossa aula, aquele projeto que foi pedido, você vai entregar para o seu mediador. Então, por esse motivo, não é para mandar por e-mail, você vai escrever mesmo no papelzinho, seja impresso, você vai escrever, vai entregar esse teu relatório, esse teu projeto aí, para o teu mediador. Tá? Quem vai fazer essa correção em cima desse projeto, em cima disso, vai ser o teu professor mediador. Ele que vai criar uma nota, ele que vai dar uma nota aí para essa turma. Tem os 10, 15 alunos, ele recebe esses 15 projetos, ele vai definir aí pelos métodos dele se o projeto está bem escrito, se está desse modo, porque todos eles, todo mediador que está aí junto a você, todo professor que está aí, ele é um professor, ele tem know-how para isso, ele tem total capacidade de dar a nota. Então, veio que um projeto está bem feito, vai lá e afirma e dá a nota. E essa nota, possivelmente depois, a GRE, ou seja, a SEDUC, vai pedir recolher essas notas aí para ser colocada aí junto à notinha do curso de vocês, tudo bem? No meu caso aqui, eu não vou receber isso por e-mail. Vocês vão entregar isso de modo físico
para o teu mediador. Bem, seguindo aqui, valor do serviço, aprovação e método de pagamento. Então, a gente tem aqui, normalmente, esses campos também. Serviço realizado, aí demonstrando ali o que foi trocado, o valor de cada uma daquelas lâmpadas, como você percebe aí, a quantidade, 4 lâmpadas. Preço unitário, 50, ou seja, R$50 cada uma dessas lâmpadas. É uma senhora lâmpada, hein? E aí, o valor total ali, R$200, só dos produtos da troca. Então, a gente tem ali nas peças, tá aqui, ó, a ação lâmpada LED, tem ali o preço de cada unidade é 35, foram 4 delas. Lâmpada mista, no caso ali foi só uma, R$20. Então, sai definindo cada item. Imagine só nesse caso do computador, gente, que a gente trocou aquela memória RAM. Uma memória RAM, vamos dizer que aquela memória RAM daquele computador custasse R$200. Tem como eu cobrar só R$200 pelo serviço? Não tem. Porque só R$200 foi o valor da nova placa que eu coloquei. Você tem que preparar até mesmo isso, mostrar para o seu cliente, olha, vamos ter que trocar aqui o serviço, o reparo do teu notebook é a troca dessa peça, a troca de uma memória RAM. E a memória RAM custa este valor. Ela está valendo tanto. Então, será o valor do serviço mais esse valor da peça. Então, você tem que informar tudo isso antes. Não vá trocando logo não, que depois você troca e aí chegar na hora, o cliente ele quer pagar só, digamos que o reparo desse computador foi R$150. Ele quer te dar só os R$150 e os R$200 que foi só a placa. E aí? Você fica no prejuízo. Cuidado. Turminha, vamos ver então. Chegamos no momento da nossa dica de ouro. Ao iniciar o computador, ele sempre vai para a tela de opções avançadas e a gente é obrigado a escolher ali o continuar e seguir adiante ali para iniciar o nosso sistema. Então vamos tentar entender um pouquinho mais sobre essa problemática. Mas, antes da gente partir para isso, a gente tem que entender o que essa possível falha, devemos entender o que essa falha está na configuração. É uma falha de configuração da BIOS. Por quê? Porque ele está procurando, vocês lembram que quando o seu computador inicia, ele faz uma busca, onde está meu processador, onde está a memória RAM, onde está o HD, ele sai fazendo aquela busca, é a BIOS. Então ele sai fazendo essa busca na BIOS, onde está o sistema operacional e como ele deve iniciar, e todas as partes ali, todo o hardware que vai fazer esse sistema funcionar. Então, nesse caso, a gente tem que entender um pouquinho antes, apesar na aula que vem, eu já disse que eu vou explicar isso a fundo, mas na aula de hoje a gente tem que entender um pouco mais sobre a placa-mãe e como a tal da BIOS funciona. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o funcionamento da placa-mãe. Então, vamos falar um pouco de placa-mãe, né? Placa-mãe. Placa-mãe possui algumas denominações como motherboard, placa principal, system board, placa de sistema, e logic board, placa lógica. Nos computadores Apple, é a placa de circuito central, também chamada de primária. A placa-mãe permite que o processador se comunique com todos os periféricos instalados e é formada não apenas por seus componentes eletrônicos no tamanho de chips, mas também por slots para conexão de dispositivos. Já chegou a falar um pouquinho sobre a placa-mãe, mas vamos entender a fundo qual é o funcionamento dela para chegar até a BIOS. Os mais importantes dispositivos e componentes de uma placa-mãe são que a gente anexa. A placa-mãe é o espaço onde a gente vai anexar todos esses componentes. O processador, a gente já falou bastante, tivemos 2 aulas só sobre ele. Memória RAM, também já falamos. A BIOS, que faz parte ali, está dentro ali, justamente, componente dentro do chipset, que nela tem a configuração, o algoritmo inicial para fazer a leitura do nosso sistema operacional. A bateria, eu já tive até uma aula aqui, uma das dicas foi fazendo essa troca dessa bateria. Além disso, os diversos tipos de slots para entrada de placas. Eu tenho ali os vários slots de expansão, PCI, UISA, AGP, entre outros. A gente vai voltar a falar um pouquinho desses slots aí, porque na semana que vem a gente vai mostrar a montagem completa de um computador. Então a gente vai ter que entender cada um desses nossos slots de expansão. O conector de disco rígido, ou seja, como o disco rígido se conecta a essa placa.
Conector para mouse, tem que ter a entrada do mouse, que seja ela uma entrada USB ou a PS2. Conector de impressora, a tal da porta paralela, e o conector USB. A placa-mãe tem algumas arquiteturas diferentes. A gente sabe que tem as placas do padrão ATX e o padrão AT. As placas-mães provêm de diferentes gerações. Antes do padrão ATX, para computadores IBM PC, a gente tinha AT. Então, hoje em dia, a gente vê principalmente a ATX. Um dos pontos cruciais para o avanço do padrão AT para o ATX é o fato do espaço. E aí, a gente vai ter que dar uma paradinha agora para o nosso intervalo, mas lembrando o seguinte, a gente vai dar continuidade nesse assunto, e aí eu vou falar um pouco mais das placas de arquitetura AT, e com isso dar entrada para a parte do chip e ver como a BIOS do nosso computador, como ela faz a leitura inicial e como ela faz esse funcionamento e qual seria essa falha da dica de ouro de hoje. Então, até daqui a pouquinho, 20 minutinhos, a gente retorna aí. Até mais.